Hoje quero mergulhar com vocês em um tema que, para mim, é a espinha dorsal da nossa existência e dos tempos atuais: a transição incansável entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. É um paradoxo que molda a nossa busca por significado. Sabe, eu constantemente me pego pensando nessa corrida sem fim por algo mais. É como se o horizonte estivesse sempre um passo à frente, inalcançável. O filósofo Arthur Schopenhauer capturou essa ideia de uma forma que ressoa profundamente. Ele descreveu a vida como uma constante oscilação entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. Ele também chamou isso de o pêndulo da existência. Em um momento, sofremos pela ausência de algo. No instante seguinte, após a conquista, a euforia se esvai, dando lugar ao tédio, à banalidade e à inevitável busca por um novo desejo. Pensem comigo, é como aprender a respiração. Sentimos aquela ânsia, aquela necessidade desesperada por ar, e quando finalmente respiramos, o alívio imenso. Mas, convenhamos, este alívio tem curta duração, não é? Logo precisamos respirar de novo. Schopenhauer argumentava que somos impulsionados por uma vontade cega, irracional e insaciável, uma força que nos move sem um propósito final. Para ele, o objetivo não é a felicidade eterna, mas sim a busca contínua, a satisfação temporária e o constante surgimento de novos quereres. O sofrimento, em sua visão, não é uma falha, mas a própria regra do jogo da vida. A felicidade? Essa é apenas um breve respiro, uma inserção passageira. Essa perspectiva sombria pode parecer desanimadora à primeira vista. No entanto, ela se torna um ponto de partida fascinante. Para compreendermos a profundidade dessa afirmação, é útil olharmos para o idealismo alemão, que teve pensadores como Kant e Hegel no século XVIII e XIX, que acreditavam que a realidade não é puramente objetiva, mas sim moldada pela nossa consciência. É como se o mundo fosse, em parte, uma projeção do nosso eu interior. Schopenhauer, porém, surge como um contraponto a essa visão otimista da razão. Ele não estava apenas teorizando, ele sentia o peso da existência, solidificando sua filosofia em suas experiências, inclusive em viagens pela Europa, onde testemunhou miséria e sofrimento. Lembro-me de vários exemplos de ícones nacionais e internacionais que se renderam às drogas e até deram fim à sua existência, por mais que já tivessem tudo o que uma pessoa comum gostaria: dinheiro, carros luxuosos, uma casa imensa, fama. Mas por dentro, sentiam um vazio e tédio persistente. O tédio estará presente na vida de todos e oscilará com o desejo de algo mais. E é aqui que, na minha opinião, reside uma das grandes ironias da vida. A dor, a falta, é o que confere sentido à felicidade. Antes de torcer o nariz, deixe-me explicar. O prazer, muitas vezes, é meramente o alívio de um sofrimento anterior. Se nunca sentíssemos fome, a comida não teria o mesmo sabor prazeroso. Se nunca sentíssemos cansaço, o descanso não seria tão gratificante. É a ausência que nos faz verdadeiramente valorizar a presença. Essa ideia de uma busca incessante e um tédio posterior não é exclusiva da filosofia ocidental. Se olharmos para o Oriente, encontramos paralelos notáveis, como no budismo. Buda, assim como Schopenhauer, reconheceu o sofrimento como uma parte intrínseca da existência. No entanto, a grande diferença reside na solução proposta. Enquanto Schopenhauer via a vontade como uma força incontrolável, Buda apontava para a possibilidade de se libertar do sofrimento através da aniquilação do desejo. É a eterna decisão entre aceitar a natureza da ânsia ou buscar a transcendência. Essa compreensão da natureza insaciável do ser humano não é nova, claro. Filósofos de diversas épocas já a abordaram. Pensemos nos estoicos, por exemplo, que buscavam a ataraxia, um estado de tranquilidade e ausência de perturbação através do controle das emoções e da aceitação daquilo que não pode ser mudado. Eles entendiam que a felicidade não estava na busca desenfreada por prazeres externos, mas na paz interior. E como tudo isso se conecta com o nosso dia a dia, com a nossa busca por uma vida mais essencial? Pensemos nos anos 90, uma década que, para muitos, representou o auge do consumismo desenfreado. Lembro-me da febre dos Tamagotchis, dos CDs que acumulávamos, dos tênis da moda que prometiam status. Induziam isso até nas crianças. Lembro-me de uma tesoura do Mickey e da Minnie, que na propaganda cantavam até uma música. Eu tenho, você não tem, lembrou?
A ânsia de ter era palpável, e, invariavelmente, o tédio de possuir logo se instalava, abrindo espaço para um novo desejo. Era um ciclo vicioso, uma roda de hamster, impulsionada pela vontade. No cinema e na televisão, essa temática é frequentemente explorada. Em Clube da Luta, por exemplo, somos confrontados com uma crítica contundente ao materialismo e à busca por significado através de bens. O personagem Tyler Durden questiona: as coisas que você possui acabam possuindo você. Essa frase encapsula perfeitamente a armadilha da ânsia de ter. O protagonista, preso em um ciclo de consumo e tédio, busca uma forma de sentir algo, mesmo que seja através da dor e da destruição. Ou, voltando um pouco mais no tempo, em Blade Runner, a busca por uma vida mais longa e a efemeridade da existência dos replicantes nos fazem questionar o que realmente importa. E pensando em séries dos anos 90, como o Seinfeld, vemos os personagens constantemente em busca de algo. Um relacionamento, um emprego, uma solução para um problema trivial e, mesmo quando alcançam, a satisfação é pouco duradoura e logo surgindo uma nova complicação. Para quem tem uma boa dose de introversão, essa oscilação entre a ânsia e o tédio pode ser ainda mais acentuada. Nossa energia é finita e cada busca externa, cada acúmulo desnecessário drena um pouco mais de nós. O essencialismo nesse contexto surge como um farol. É a arte de discernir o que realmente importa, de cortar o excesso, de focar no que agrega valor genuíno à nossa vida. Pensemos em uma história simples, a do colecionador de moedas. Ele passa anos buscando aquela moeda rara, o que falta para completar sua coleção. A ânsia é imensa, a pesquisa é meticulosa, a emoção da caça é o que o move. Finalmente, ele a encontra. Por um breve momento, há euforia, adrenalina, felicidade, vontade de gritar ao mundo. Mas, pouco tempo depois, o que resta? O tédio. A coleção está completa. O que fazer agora? A vontade, insatisfeita, busca um novo objeto de desejo. Schopenhauer sugeria que uma forma de encontrar alívio é através do desapego, da contemplação. A arte, por exemplo, pode ser um escape temporário da vontade, um momento em que nos desligamos dos nossos desejos e simplesmente apreciamos a beleza. A compaixão também, ao nos permitir sair do nosso próprio umbigo e nos conectar com o sofrimento alheio, nos tira da prisão dos nossos próprios desejos. Eu, particularmente, vejo o essencialismo como uma ferramenta poderosa para lidar com esse pêndulo. Ao focar no que realmente importa, no que é essencial, a gente diminui a quantidade de desejos e expectativas que nos prendem. Não é sobre não ter desejos, mas sobre ter desejos mais conscientes e alinhados com nossos valores. A beleza e talvez a libertação reside em reconhecer essa dinâmica. Se a vida é, como sugeriu Albert Camus, um absurdo, essa percepção pode ser libertadora. Não precisamos nos prender à busca incessante por algo que nunca nos trará satisfação plena e duradoura. Podemos, então, definir nosso próprio objetivo, nosso próprio sentido. Para o introvertido e essencialista, isso significa direcionar a ânsia porque realmente importa. Em vez de acumular coisas, talvez seja acumular experiências significativas, conhecimento ou aprofundar conexões verdadeiras. O tédio de possuir pode ser transformado na serenidade de ter o suficiente, de apreciar a simplicidade, de encontrar contentamento no que já se tem. A arte de admitir que se tem o suficiente é reconfortante. No fim das contas, a maioria de nós vai continuar oscilando nesse pêndulo. A felicidade não é um destino, mas um breve intervalo de paz entre as frustrações. E talvez a grande sacada seja aceitar isso. Em vez de lutar contra o balanço, aprender a balançar junto com ele. Valorizar os pequenos momentos de alívio, as pequenas conquistas e entender que a insatisfação faz parte da jornada humana. É nessa aceitação que, paradoxalmente, podemos encontrar uma forma de paz. Em última análise, a frase de Schopenhauer não é um convite ao desespero, mas um convite à reflexão. É um lembrete de que a verdadeira satisfação não está na posse, mas talvez na própria jornada, na capacidade de encontrar significado mesmo na oscilação e na coragem de definir o que é essencial para nós, em um mundo que constantemente nos empurra para o acúmulo
e em tentar nos pressionar para nos sentirmos incompletos. E você, como lida com esse pêndulo da existência? Conta aí nos comentários, seguimos por lá. E se puder, deixa o like para apoiar o conteúdo. Até depois!